viajantes da vida, seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo, à nossa playlist que estuda o livro Religião dos Espíritos. Aquela obra inicial lá daquele estudo das séries das obras da codificação, em que o Emmanuel, em 1959, pensava aqui, pedaços, questões do livro dos Espíritos e trazia comentários sempre muito oportunos, sempre muito reflexivos para nós. E hoje é um desses dias em que o Emmanuel, embora você possa não ser espírita, passar aqui por curiosidade, esse dia de hoje o Emmanuel se dirige aos espíritas, aqueles de nós que estamos trabalhando, que estamos realizando atividade no centro espírita, que estamos participando do movimento de unificação, mas não vai embora não, não vai embora não. Se você não é espírita ainda, talvez você já tenha dentro de você os princípios da doutrina espírita, porque como a gente vai ver aqui no Livro dos Espíritos, eles fazem parte da natureza. Então a nossa imortalidade, nosso desejo de uma vida melhor, estão aí na natureza. O Espiritismo só vem explicar melhor isso, como também só vem explicar melhor a mensagem de Jesus. Mas, como hoje o Emmanuel se alongou nessa mensagem aos espíritas, na verdade ele diz palavra aos espíritas. É o nosso comentário, é uma carta dele para nós, psicografada em 17 de abril de 1959, buscando a questão 798 aqui do Livro dos Espíritos. E é muito interessante, porque essa questão 798 está dentro da Lei do Progresso. E na Lei do Progresso, Kardec pergunta se algum dia, pensa lá, 1857, um pouquinho antes, Kardec vendo o Espiritismo iniciando, sendo atacado por todos os lados, combatido pela Igreja, e ele pergunta assim, será que algum dia essa doutrina vai se firmar? Vai fazer parte da realidade das pessoas? Olha só, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral, dizem os Espíritos, e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza, e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. E é interessante quando a gente olha os dois slides, que a gente pensa assim, puxa, mas nós já estamos aqui há 160 e tantos anos, no caso do Livro dos Espíritos, 168 anos chegando aqui, e a gente ainda não está vendo esse espiritismo como uma crença geral. A doutrina espírita, a frequência aos centros espíritas, a leitura de obras espíritas pode não ser tão geral assim. Se bem que a leitura de obras espíritas tem um monte de gente de outras religiões lendo escondido. Mas aí é interessante, olha ali naquele primeiro slide, o pedacinho que eu deixei em amarelo, os princípios espíritas, as ideias espíritas, essas já fazem parte do nosso pensamento, da nossa realidade, das nossas buscas, antes mesmo do Espiritismo ser codificado por Kardec. Então é lógico que assim, vai se alastrar, mas vai devagarinho, vai se infiltrando e não aparecendo de novo, porque essa é uma questão que a gente tem que ter cuidado, e aí é o Emmanuel que vai pedir para a gente ter cuidado, não querendo se colocar como a religião, mas como o caminho, mas como um caminho, como uma religião, como uma proposta filosófica, como um método de vida que nos transforme, que nos ajude. Por isso que a gente colocou aí. O Espiritismo vai mudar as pessoas. E as pessoas é que vão mudar o mundo. As pessoas é que vão mudar a realidade que nós vivemos. E mudar o nosso futuro também. Mas a má vontade, poxa, pensa bem, né? O indivíduo está lá aboletado na condição dele de poder, na condição dele de status social. Aí vem uma doutrina que diz que numa outra existência ele pode nascer pobre, pode nascer sem poder, pode... Essa pessoa vai resistir. Esse que está aboletado aí na classe do poder vai resistir. Aqueles que cuidavam e que recebiam os privilégios de ser intermediários entre o homem e Deus, os sacerdotes, vão resistir, porque o Espiritismo quebra essa hierarquia sacerdotal tão cultivada. É por isso que aqui,
no segundo slide, a gente vê ali aquele pedacinho que eu deixei. O Espiritismo vai ter que enfrentar lutas, vai ter que... as ideias, né? Não a doutrina. A doutrina vai enfrentar a luta por mais tempo ainda. O cristianismo levou 300 anos praticamente sendo perseguido. A hora que deixou de ser perseguido, aqueles que o adotaram viraram perseguidores dos outros. Então não deu muito certo ainda nesses 2000 anos que a gente está vivendo aqui, da mensagem de Jesus para o todo, mas para cada indivíduo, como a mensagem de Jesus, deu muito certo. Vide aí um Francisco de Assis, que no meio da Idade Média se torna aquela luz da Úmbria que nós conhecemos, que nós sabemos a história. Então, nós vamos ter que lutar. As ideias espíritas, os ideais espíritas vão ter que ter muitas lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. E aí é interessante, né? O indivíduo, às vezes, até dentro dele, ele sabe assim, esse negócio de imortalidade existe. Esse negócio de espírito que se comunica existe. Mas eu não posso admitir, porque se eu admitir, eu tenho que mudar. Então vamos lutar mais contra o interesse mesquinho das pessoas do que contra a convicção delas. E aí, lógico, alguns por amor próprio, para não ter que abrir mão da sua vaidade, do seu orgulho, da sua posição, e outros por questões materiais. Então a gente fica assim, mas o que se espera de nós espíritas? O que é ser espírita? Como é que é ser espírita? E aí o Emmanuel vai fazer uma proposição que não tem nada de diferente daquilo que na sua própria obra ele vem falando muitas vezes e que nós reconhecemos desde o Livro dos Espíritos na questão 625. Não tem modelo melhor do que Jesus. Não tem sugestão melhor de meio de vida, de forma de viver, de ideal de vida do que a apresentada por Jesus. Então Emmanuel vai começar o seu texto, que não é pequeno, dizendo assim: Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor no seio das religiões bárbaras de há 2000 anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento de que se fizera veículo, cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Então está aqui para nós. Ser espírita é apresentar Jesus não só nos discursos, não só do alto dos púlpitos, mas na vivência. E é isso que ele fala, é a nossa responsabilidade. Trazer o cristianismo redivivo, aquela mensagem original de Jesus, aquela mensagem só de amor, só de acolhimento, só de tolerância para com os erros dos outros, o que não é conivência para com os erros dos outros. Então essa é a proposta para nós. Aí Emmanuel diz assim, olha, Jesus fez isso há 2000 anos com aquelas religiões bárbaras. Agora a gente está num meio que tem bastante cristãos, mas que ainda não entenderam direito. Então a gente vai fazer o quê? Usando a própria vida como espelho, como Jesus fez lá, nós temos que fazer aqui. Cabe agora para o Espiritismo refletir a mensagem de Jesus, apresentar a mensagem de Jesus, mas transformando as lições em serviço, transformando as lições em trabalho de aprimoramento da humanidade. Por quê? Porque se a gente ficar só naquela do sou palestrante espírita, sou médium, recebo livros e publico livros, e o quanto que a gente exemplifica a doutrina que divulga. Porque, olha, os sacerdotes antigos, os trabalhadores antigos, se achavam também medianeiros, intermediários entre Jesus e os homens. E olha a quantidade de coisa errada que eles fizeram. O que Emmanuel vai chamar a nossa atenção, ele ainda começa com alertas. Espíritas, presta atenção! Olha só. Espíritas, lembremos-nos de que templos numerosos há muitos séculos falam dele, de Jesus, efetuando porfiosa corrida ao poder humano, olvidando-lhe a abnegação e a humildade. E porque não puderam acomodar-se aos imperativos do Evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade do ouro, erigiram pedestais de intolerância para si mesmos. E aí, olha só, o Emmanuel começa lá com o espíritas, exclamação, né? Nos chamando a atenção. Acorda aí, espírita! Presta atenção que os erros que foram cometidos no passado, as pessoas, né, criaram templos suntuosos e catedrais gigantescas e imagens grandes, mas no final das contas eles não viviam a mensagem de Jesus. Por isso que a gente tem que ter cuidado. O nosso centro espírita não precisa ser grande, mas ele precisa ser aconchegante. O nosso trabalho espírita não precisa pegar 500, 1000 pessoas,
mas fazer bem às 2, 3 pessoas que nós já podemos amparar, que nós já podemos fazer bem. E é isso que está faltando, abnegação, humildade, para muitos trabalhadores até do movimento espírita hoje. Então a gente tem que ter cuidado, cuidado espíritas, ó, lá em cima. Cuidado espíritas, para nós não repetirmos os erros dos outros seguidores de Jesus, do passado, que podemos ser nós mesmos. Nós não estamos aqui querendo criticar ninguém do agora. Estou falando do nosso próprio passado, dos nossos próprios erros, lá quando a gente botava uma armadura e saía para fazer as cruzadas. Quando a gente vestia uma veste sacerdotal e saía para acender as fogueiras da Inquisição. É desse tempo em que eu, Maurício, errei, em que você que está me vendo pode ter estado lá e errado também. E hoje a gente tem a chance de não repetir os erros de quando nós éramos das outras igrejas cristãs no movimento espírita, no espiritismo. Por quê? Porque eles não conseguiam se acomodar, vivenciar a mensagem de Jesus. Então, se agarraram ao ouro, se agarraram ao poder, e ali eu acho tão interessante ele falar dos pedestais de intolerância, para subir no pedestal da intolerância e ficar apontando os erros dos outros, como se nós fôssemos os mais bonitinhos, os mais elevados, os mais superiores de todos. E nós não somos. Nós ainda somos seres imperfeitos que precisamos trabalhar o nosso aperfeiçoamento fazendo bem, servindo como Jesus. E a propósito dessa questão da intolerância, oh meu Deus, como o nosso século XXI ainda está repleto de intolerância. Intolerância religiosa, intolerância étnica, intolerância sexual, intolerância de todas as formas de pensar. A misoginia tomando conta, as mulheres ainda sendo discriminadas. Parece que a gente não aprendeu. Olha quantas guerras têm surgindo por causa dessa intolerância entre os indivíduos. Aí o Emmanuel vai fazer um baita discurso sobre essa chaga, esse verme que rói chamado intolerância. Olha só. Todavia, a intolerância é a matriz do fratricídio. E o fratricídio é a guerra de conquista em ação. Pensa nas guerras que estão acontecendo aí. E a lei da guerra de conquista é o império da rapina e do assalto, da insolência e do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilando a cultura, remunerando a astúcia e laureando o crime, acendendo fogueiras e semeando ruínas em rajadas de sangue e destruição. Quanta coisa horrorosa acontecendo, não é, minha gente? Quanta coisa triste a gente já pode observar nesses 2 slides. E aí o Emmanuel vai prosseguir. Somos assim chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. É imprescindível estudar educando e trabalhar construindo. Meu Deus! Mas não é para a gente pensar? Quanta desgraça os próprios seguidores, vamos dizer assim, muitas aspas, tá? Os embaixadores de Jesus têm causado no mundo de hoje, século XXI. Não estou falando de 20 séculos atrás. Nem daquele momento em que o cristianismo virou religião do Estado. Estou falando de hoje, século XXI. Quantas vezes nações ditas cristãs combatem outras nações ditas cristãs, ou combatem outras nações de outras religiões por intolerância, e também os intolerantes de outras religiões também, que nada tem a ver com o cristianismo, ou que tem a ver com o cristianismo, mas que não o incorporam, o acolhem, e elas acabam causando tanta confusão, tanta guerra, tanto fratricídio, matar irmãos, assassinar irmãos. Pensa bem em Deus. Todos nós, o muçulmano, o israelita, o ucraniano, o russo, o brasileiro, o argentino, todos nós somos irmãos e irmãs. Nós não temos que ficar nos odiando, torcendo contra o outro. Temos que torcer a favor da paz no mundo, torcer a favor da paz na terra, do bem na terra. E é isso que é chamado ali, o Emmanuel chama a nossa atenção. Nós somos chamados à tarefa da restauração. Restauração do quê, Maurício? Restauração daquele cristianismo original, o cristianismo nascente, o cristianismo do Cristo, em que o amor, a paz, a caridade se instalem na terra. Mas
não é a restauração, voltando àquele comportamento antigo do passado, negando a ciência, negando os desenvolvimentos, mas também nem essa paz. Achei tão bonitinho esse símbolo, gente. A paz da inércia do pântano. O pântano fede, embora as águas praticamente não se mexam, porque nem vida direito tem ali. E aí o amigo Emmanuel diz, olha, é necessário, é imprescindível estudar educando. Então tem gente que só estuda, ganha conhecimento intelectual, mas não aprende a vida. E trabalhar construindo. É isso que a gente precisa. Para isso é que ele vai trazer umas dicas muito interessantes para nós a respeito de como vivenciar Jesus, de como seguir com Jesus. Olha só. Não vos afasteis do Cristo de Deus, sob pena de converterdes o fenômeno, aí fenômeno espírita mesmo, em fator de vossa própria servidão às cidadelas da sombra, nem algemeis os punhos mentais ao cientificismo pretensioso. Mantende o cérebro e o coração em sincronia de movimentos, mas não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Aí é que vem a questão do equilíbrio. E Jesus tem esse equilíbrio entre conhecimento, sabedoria e sentimento, afeto, amorosidade. Porque de vez em quando nós espíritas entramos com aquela nossa doutrina da fé raciocinada e viramos só raciocínio sem sentimento. Até a dor do outro, o luto do outro, a gente racionaliza, vem com a bandeira da imortalidade e nem se preocupa de consolar aqueles que estão sofrendo o luto, a experiência da chamada perda de entes queridos. Então, olha que coisa interessante, ele chamando a atenção para que a gente, primeiro, não fique fascinado pelos fenômenos espíritas e nos engaiolemos ali, nos aprisionemos nisso. E também não fiquemos só no intelectualismo sem vivência, sem aplicação, no intelectualismo sem braços realizadores, porque senão não vai adiantar nada. Aí vem Emmanuel e diz assim, olha, mantende o cérebro e o coração em sintonia. O seu está. Puxa, quando eu li isso aqui, quando eu estava preparando o roteiro para fazer essa abordagem de hoje, eu pensei assim, será que o meu cérebro e o meu coração estão em sincronia? E mais, será que eles estão sincronizados com Jesus? Acho que ainda tenho mais cérebro do que coração. Eu preciso trabalhar mais isso. E você? O que você acha? Se achar que vale, comenta aí embaixo. Mas olha só, como é que está indo aí a sua sincronia entre cérebro e coração? Por quê? Porque Jesus, que é a sabedoria absoluta, o governador espiritual do planeta, o co-criador do planeta, também soube superar a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento. Olha com equilíbrio, olha que balanço bem feito. E o alerta do Emmanuel, a gente tem que fazer que nem Jesus, porque senão o nosso mundo moral vai se transformar num pavoroso deserto de raciocínios sem prática, e raciocínio sem prática não serve para nada. Então, o que a gente aproveita daí? Aí vem as sugestões do Emmanuel. Vamos aproveitar dos exemplos do Cristo? Olha só, aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade intemerata. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade dos nossos princípios. Esse eu vou deixar até sozinho ali, para a gente poder continuar pensando assim, vamos herdar do Cristo esperança operosa. Esperança operosa. É muito interessante isso que a gente diz. Eu espero tanto que o mundo mude e não faz nada. Não, é esperança com ação. É mansidão com vigilância, para também dizer, tá tudo maravilhoso, tudo lindo, e aí o mal vem e atropela a gente. Nada disso. A caridade sem medo, intemerato ali é sem medo. E lógico, de Jesus o exemplo resoluto. Para quê? Para a gente garantir que vai preservar, defender a simplicidade. Tem que ser simples. Falar torto demais, falar elaborado demais, erudição excessiva normalmente está escondendo em muito raciocínio o tiquinho de nada de afeto e o tiquinho de nada de trabalho
que esses grandes pauradores faladores, falam, mas fazer mesmo que é bom, não estão fazendo tanto assim. Então o Emmanuel vai caminhando, e a gente tem que caminhar com ele, porque senão a gente não termina e esse curta vira uma palestra. A gente vai pensar assim, olha, não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível da própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes. Gente, olha que coisa interessante. É preciso, não basta só a gente ficar crendo, a gente tem que agir. É preciso fidelidade aos compromissos assumidos. Que compromisso que você assumiu? O meu compromisso assumido era ser um bom gestor da minha família, é ser uma boa mãe, é ser uma professora, é ser um bom mecânico. Então viva esse compromisso. E insira ali os valores da alma que já vemos conquistando, que já estamos conquistando. E aí o Emmanuel fica chamando a atenção para a gente não gastar tempo com ferramentas que não são úteis. Por exemplo, os conflitos, ficar debatendo, não, mas porque tem que ser assim, porque a doutrina diz isso, aí o outro, não, mas a doutrina diz aquilo. Vamos voltar aos debates da Idade Média, em que se questionava se Jesus tinha roupa, se não tinha, se a mulher tinha alma, se não tinha? Discussão estéril. Fanatismo dogmático tem que ser desse jeito. Espírita não se aproxima de símbolos católicos, mas por que não? Se nós todos temos uma grande herança católica que nos faz lembrar, ora essa, se o Espiritismo não se aproximasse dos símbolos católicos, nós não teríamos no Livro dos Espíritos e em várias outras obras, principalmente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de São Luís, santo da Igreja Católica, Santo Agostinho, santo da Igreja Católica. Então, peraí, nem Kardec fez isso? Nem Kardec chutou as santas por aí? Os santos por aí? Por que nós vamos querer chutar? Então, nada de dogmatismo espírita. Nem trono de ouro. Aí o negócio já degenera de uma vez, né? Aquela história de que a gente tem que ter uma casa espírita suntuosa. A casa é grande porque grande não é grande nada. Né? Esse alarde, esse comentário, e ainda me lembro de uma das casas espíritas que a gente passou por um tempo muito curtinho, uma casa bem confusa, mas do lado dela tinha uma igreja protestante gigante que dizia, a casa é grande porque grande é o Senhor. Meu pai sempre ironizava e dizia assim, a casa é grande porque o dízimo é grande, porque o centro espírita não cobra e é pequenininho do lado. Mas olha só, né? Sem tronos de ouro, sem exotismos, coisas exóticas, então vamos enfiar aqui umas pedrinhas coloridas, vamos botar aqui umas luzinhas coloridas, vamos fazer um incenso, nada disso, não precisamos enxertar isso na prática espírita, mas respeitamos a dos outros. Né? Sem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, aquilo que eu tinha falado antes, dos discursos muito empolados, nem bajulação a conveniências do mundo. A primeira fila é para o prefeito e o governador que vem visitar o centro. Não pode ser. Né? A primeira fila é para o mais necessitado, minha gente, é para aquele que precisa ouvir mais, talvez a pessoa esteja com deficiência auditiva, deixa ele mais perto do palestrante, não é porque ele é pobrezinho que ele tem que sentar lá no fundo do salão. Nem mensagem de terror, aí tem espírita que gosta, né? Olha, o fim do mundo está chegando, os espíritos estão dizendo que a Terra vai mudar a humanidade da Terra, o planeta Terra vai continuar aqui por mais 4 bilhões e meio de anos ou até mais. E nem vaticínios, né? Previsões mirabolantes. Esse é do Emmanuel, porque espírita gosta de consultar os espíritos para tentar saber o futuro. E não adianta, né? Vai lá no item 267 do Livro dos Médiuns, no parágrafo 8, que você vai ver que qualquer espírito que precisa a data é mentiroso, é embusteiro. Então vamos fechar com o Emmanuel, porque é melhor assim. Olha só. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto o espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. E é isso que vale como fecho aqui. Que a gente entenda, acima de tudo, nós vamos ter fidelidade à base doutrinária, e olha aqui, a base da base doutrinária, o Livro dos Espíritos. Vamos ter que estudar essa obra sempre,
meditá-la e refleti-la, entender as várias conexões que ela tem com outras obras, inclusive com as obras subsidiárias sérias como as do Emmanuel. Tá? E a gente vai perceber assim, olha, realmente isso aqui está respaldado lá pela doutrina espírita, mas vamos manter fidelidade à codificação, mas ali sob a chancela do Senhor Jesus, ou seja, usando de forma cristã, de forma a seguir os instrumentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E olha só bonitinho, né? O Espiritismo desdobrando, apresentando, revelando, ou re-revelando, vamos olhar assim, né? O Espiritismo re-revelando o cristianismo para as pessoas, é claro como o sol. Aí agora não tem mais fantasias, não tem mais alegorias que as pessoas ficavam precisando tentar destrinchar como tem lá nas parábolas do Evangelho. E aí o Emmanuel ainda alerta, não vamos nos perder, né, em labirintos de necessidade de discussão, de apatia, de miopia mental. Eu gostei desse termo miopia mental, porque é aquelas pessoas que se fazem voluntariamente ignorantes. Tem gente que prefere não saber para não ter que mudar, não é? E aí vem a frase final. Sigamos à frente sem medo, otimistas, seguros do dever e leais à própria consciência. Com certeza Jesus vai estar conosco. Tá? Por quê? Porque nós seremos as mãos que Jesus poderá usar, a voz que Jesus poderá usar para transmitir a sua mensagem, o abraço que Jesus daria naquele sofredor que chega às nossas portas. Sejamos mensageiros do bem, sejamos missionários da paz. Então, nessa mensagem aos espíritas que o Emmanuel nos dá aqui, nós terminamos o nosso vídeo, considerando que temos muito ainda que fazer, mas, como o próprio benfeitor propõe, é possível fazer sem voltar aos erros do passado, sem estacionar na morosidade, na chamada paz do pântano. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou e ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, por favor, porque assim a gente dá mais engajamento. Acione o sininho para receber as nossas notificações dos vídeos de sábado, das lives de terça-feira. Se gostou, deixa um like aí para mim. Se não gostou, se eu falei alguma bobagem, deixa um dislike e comenta. Aliás, hoje, deixo uma pergunta para você. Comenta o quanto você, que é espírita, agora para os espíritas, e para quem não é, o quanto você já consegue se aproximar dessa mensagem do Emmanuel aqui? Ou será que nós ainda estamos repetindo os nossos erros de quando nós éramos de outras religiões? Tá? Diz aí para nós aí embaixo. Comente. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!